E aí galera, tudo bem? Bom, agora todo mundo já leu então o ponto 2, né, do capítulo 8. Então agora a gente vai esmiuçar, entender o que significa tudo isso. Vamos lá então. Em suma, em síntese, o que significa o argumento lógico? O argumento lógico, ele significa que ele é um argumento válido. O lógico é um argumento válido. Ou seja, nós vamos nos inteirar ao longo do capítulo 8 que existe uma diferença entre ser válido e ser verdadeiro. Nem tudo que é válido é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro é válido. Mas isso é uma discussão posterior. Tá? Fato é que o argumento lógico é um argumento válido. Aquilo que vocês acabaram de ler se refere aos argumentos falaciosos, ou às falácias. As falácias, como vocês leram lá, são argumentos não válidos. Então, muitas vezes, para convencer as outras pessoas, persuadir as outras pessoas, nós acabamos lançando mão de argumentos falaciosos. O argumento falacioso, então, ele é um argumento enganador. Ele é um argumento que aparenta validade, aparenta verdade, aparenta uma relação entre aquilo que eu estou afirmando e o fato em si, mas, na verdade, ele esconde um erro. Tá? E esse erro torna esse argumento inválido. Existem um número gigantesco de falácias. Tá? O livro ele vai se apropriar de 8 falácias apenas, 8 tipos de falácias. Existem muitas, tá? Muitas. Mas para abreviar, talvez aqui foram canalizadas aqui as 8 principais, talvez. Tá? Eu sou um defensor da lógica, por isso me coloco contra o argumento falacioso. Mas nós precisamos conhecer os argumentos falaciosos para poder identificar dentro de um discurso se esse discurso ele é válido ou não, se ele é lógico ou não, e aonde estão os erros, aonde estão as falácias. Muito bem. Então, a primeira forma de argumentação não lógica, falaciosa, que aparece aí no livro, eles vão denominar de falácia de argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Quando é que eu tenho uma falácia de argumento de autoridade? É justamente quando, para convencer alguém de alguma coisa, eu me utilizo de uma autoridade, uma celebridade, uma pessoa que tem um cargo importante, uma pessoa que tem destaque hoje, podemos dizer, na mídia, por exemplo, tá? Mas que não é autoridade no assunto que está sendo tratado. Tá? Por exemplo, hoje em comerciais isso é muito comum. Tá? Eu vou pegar um jogador de futebol, que ele é autoridade em quê? Em futebol, tá? E vou colocar ele numa propaganda de shampoo, para ele dizer que o shampoo é bom. Ou seja, ele é autoridade para falar de shampoo? Não. Ele é autoridade para falar de futebol. Mas ele acaba convencendo as pessoas a comprarem o shampoo porque ele está promocionando o shampoo, ele está falando bem do shampoo. Tá? Então vejam só, esse é um argumento de autoridade. Quando eu uso alguém que não é autoridade no assunto, mas é famosa, é conhecida, é celebridade, para falar sobre um assunto da qual ele não domina, ele não é autoridade, tá? A fim de convencer as pessoas daquilo que eu quero. Ok? Então eu pego uma atriz que é bonita, né, que é celebridade, e eu coloco ela fazer propaganda de um carro. Ou seja, de mecânica, provavelmente ela não vai entender nada. Tá? E muitos atores, não é para ela ser mulher, obviamente, muitos homens também, não entendem nada de mecânica, de funcionamento, né, da estrutura de um automóvel, né, da complexidade.
porque eles são autoridades na arte cênica, na representação, mas por serem conhecidos, eles acabam convencendo pessoas a adquirirem aquela marca ou aquele tipo específico de veículo. Então esse é o argumento de autoridade, que é o primeiro que está sendo citado aí no livro. Ok? Então, primeiro, falácia de argumento de autoridade. Segundo, falácia de argumento contra o homem. É quando, numa discussão argumentativa, né, numa briga argumentativa, tá, alguém não tendo mais argumentos para lançar mão, tá, para ganhar essa disputa argumentativa do seu rival, ele acaba ofendendo, apelando, tá, contra a honra, né, e a dignidade dessa pessoa, acaba falando mal dessa pessoa, acaba ofendendo essa pessoa, num quesito que não tem nada a ver com o assunto discutido. Tá? Então temos lá, por exemplo, dois políticos, dois candidatos discutindo seus planos de governo. Tá? O candidato A está muito melhor na discussão do que o candidato B, né? O debate é sobre educação e o candidato A colocando todos os seus planos, as suas ideias, o candidato B não conseguindo vencer essa argumentação, ele acaba ofendendo, lançando uma ofensa pessoal para o candidato adversário. Tá? Ele ofende ele, ou seja, estão discutindo sobre educação, ele fala que, por exemplo, que ele não pode falar sobre educação porque a vida amorosa dele foi, né, teve muitos casos, né, que ele acabou se envolvendo e por isso ele não tem moral para falar sobre educação, ou seja, ele acaba tentando reverter a opinião pública, fazendo um ataque pessoal para o outro candidato. Então esse é um argumento contra o homem. Tá? Eu digo que a opinião daquela pessoa não vale porque ela é de tal partido político. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu faço um ataque, né? Eu faço um ataque direto àquela pessoa. Ok?